Olá, tudo bem? Meu nome é Michael, sou presidente da Câmara de Psicologia e hoje estou aqui com esses profissionais incríveis para falar um pouco sobre a NR1. Vou pedir para que eles se apresentem para nós, começando pela Eline. Olá, eu sou Eline Casagrande Caldeirão, sou psicóloga clínica e organizacional. Atuei em multinacional, empresas nacionais, e hoje a gente vai bater um super papo aqui sobre a NR1, com grandes profissionais aqui com uma bagagem incrível. Muito prazer, eu sou Andressa, sou psicóloga, fundadora da Clínica Merlin, que fica aqui no centro de Ponta Grossa. E hoje estamos aqui para bater esse papo sobre a NR1. As implementações já começaram, né? E acredito que temos muito aí a ouvir e aprender com essas grandes implementadoras da NR1. Olá, bom dia. Meu nome é Cristiele Brito, sou psicóloga organizacional, atuo na psicologia organizacional há quase 17 anos e hoje nós viemos aqui, nos unimos, né, para bater esse papo gostoso e falar um pouquinho mais, descomplicar, né, a NR1, falar um pouquinho mais de uma forma que vocês consigam, né, ter um entendimento e ao mesmo tempo ter o processo de formação em relação à NR1 muito mais adequado. Isso aí, puxa vida, né? NR1, uma coisa que tem muita gente falando sobre, mas e aí? Quem são os profissionais que devem fazer? Qual que é a ferramenta? O que é NR1? Primeiro de tudo, o que é NR1? Para onde vocês? O que vocês acham que é NR1? Uma norma regulamentadora, né, do trabalho. Acredito. Aliás, foi a primeira norma regulamentadora, né? Por isso NR1. E ela é bem antiga, inclusive. Eu sei que nós estamos falando muito sobre do ano passado para esse ano, mas ela é bem antiga. Ela regulamenta a relação entre o trabalhador e o empregador, né? Legal. E ela é a primeira das normas, né? Então, a NR1, ela que regulamenta todas as outras normas. Então, se a gente fizer bem feita essa primeira, com certeza a gente vai estar cumprindo todas as demais. Legal. Pois é, a NR1, ela é uma norma regulamentadora, como as minhas colegas já falaram, primeira norma. Ela vem, né, para fazer um processo de organização e planejamento nas empresas, né, trata da saúde e prevenção em relação ao ambiente profissional que o colaborador está exposto, né. Nós falamos de NR1 agora dentro da psicologia, porque os fatores de risco psicossociais, né, precisarão ser avaliados a partir do ano passado, com previsão de cobrança em 2026. Mas é uma norma muito importante, ela é uma norma que ela traz segurança para o trabalhador e para o empregador. Então, essa norma, a mudança que teve nela foi a inclusão dos riscos psicossociais, certo? E o que se enquadra mais ou menos nesses riscos psicossociais? Então, a norma, a NR1, ela era o PPRA anteriormente, né? Dentre os da avaliações do ambiente dos fatores de riscos expostos dentro do ambiente para o trabalhador. Em 2021, teve a alteração da norma, e aí ela entrou dentro do PGR. O que é o PGR, né? É o Programa de Gerenciamento de Risco. O PGR é um documento em movimento de todos os riscos avaliados, né? Nós hoje temos 6 riscos, juntando com fatores de risco psicossociais. Essa mudança veio para agregar dentro dos fatores ergonômicos, né? Então, a gente vai avaliar os fatores químicos, físicos, biológicos de acidentes, ergonômicos e os fatores de risco psicossociais. Só que os fatores, ele está dentro da junção do ergonômicos. Então, os dois vão trabalhar junto a partir de agora. Que joia. Bacana, é um trabalho multidisciplinar. Exatamente. Envolve outros profissionais também, né? Sobre a mudança, por que você acredita que essa mudança entrou, né?
esses riscos, fatores de risco psicossociais? Eu tenho algumas ideias sobre, mas... Aham. Então, o cenário veio mudando muito, um pouquinho antes da pandemia, mas isso teve o up, né, dentro da pandemia mesmo. O número de afastamento pelo INSS, eles elevaram, né? Hoje nós somos o país mais ansioso do mundo, o quinto mais depressivo do mundo, então a gente já imagina o cenário, como é que é relacionado à saúde mental do indivíduo, né? E quando ele está exposto dentro de um ambiente que também gere muito a questão da pressão, nível de estresse, automaticamente, né? Lembrando que nós somos indivíduos únicos, né? Nós não conseguimos subdividir o indivíduo, né? Então, antigamente tinha aquela fala, né? Você na tua casa é um, no trabalho é outro. Quando chega na portaria lá da indústria que você vai trabalhar, você deixa todos os seus problemas pessoais e insere ali o indivíduo, o trabalhador. E esse movimento, dentre os números de afastamento, foi o grande start, né, em relação à avaliação, né, do Ministério do Trabalho e Emprego para colocar os possíveis, né, fatores de riscos dentro da organização. O CDF é o que mais se destacou dentre eles, né? Então, para quem não sabe, o CDF, todos os CIDs relacionados a F são doenças, né? Trata-se da saúde mental do indivíduo, né? E o único risco hoje, né? A única doença ocupacional existente é o burnout, né? Isso comprovado, né? Mas a gente sabe que se dentre o meio que o indivíduo está exposto, ele tem a insegurança relacionada à saúde mental, ela desencadeia vários outros transtornos psicológicos. Legal. E se a gente olha para os números também, né, Cris, das estatísticas de afastamento por doença mental, a gente vê claramente isso, né, que na pandemia caiu bastante os afastamentos, mas voltou-se o trabalho, saiu do home office, entrou novamente para o trabalho convencional, né, o presencial. O pico de afastamento subiu, aumentou em 63%, né? Então, mais que dobrou os afastamentos por doença mental. Então, acredito que veio daí também uma preocupação. E dentro da realidade, né, Elínia, também que a gente acompanha nas organizações, né, o quanto isso tem moldado ao longo dos anos, né? Então, assim, hoje a gente está com uma gama de profissionais muito mais fragilizados, né, que não sabe, não tem a compreensão, né, em relação a feedbacks. Então, assim, hoje nós temos isso dentro do ambiente, né, e a gente também pensa além, né, a questão da gestão mesmo, né. Então, nós tínhamos um papel de gestão de conflito muito comum há 20 anos atrás. Hoje, nós precisamos ter gestão estratégica. Então, aquele líder que atua como gestor de conflito, automaticamente ele vai gerir que o ambiente dele fique inseguro, né? E a saúde mental, né, do indivíduo, ela vai ser comprometida, né? E é uma mudança cultural, né? A gente entende que é uma mudança na cultura que precisa existir das empresas, né? E já vem num processo ali desde das questões relacionadas à CIPA, né? Que veio a questão de assédio, né? Que foi implantado ali em 2022, ali final de 2022 que entrou a lei. Então, as empresas com mais de 50 colaboradores que têm a CIPA já precisaram se adequar a essas questões. Então, assim, quem já está com isso em andamento já está fazendo algumas questões relacionadas à NR1, já está cumprindo algumas coisas, né? Então, a NR1 veio para trazer um pouquinho mais de embasamento ali, né? E uma necessidade que o mercado já vem cobrando há alguns anos. E se a gente for além disso, né? O E-Social também falou isso, né? Em 2001, o E-Social também trouxe os possíveis fatores de riscos, né? A ser lançado dentro do E-Social. E eu acredito que seja um movimento muito reforçador para que essa questão do E-Social também volte em breve. Eu tenho essa visão assim, macro do processo. Inclusive, as empresas que já possuem algum tipo de certificação, né, ISO, as empresas da área da saúde que têm a ONA, elas já precisam cumprir alguns requisitos, né, e elas já fazem um trabalho bem forte de mudança cultural. Então, o que a gente precisa trazer é para o pequeno também, né, para o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, o que ele precisa fazer? Porque se a gente tem um estagiário, né, nós estávamos falando sobre isso ontem,
Eu tenho um estagiário, eu tenho uma responsabilidade com aquele estagiário de cumprir o mínimo que é necessário, né, ali, que está na lei. Então, eu tenho que ter eu sou responsável já por aquela pessoa, por aquele profissional. Então, independente do número de pessoas que a gente tem, nós precisamos saber o impacto que nós geramos na vida das pessoas. E eu acredito que esse movimento é um movimento reforçador, né? Então, assim, quanto mais ações, né, voltada à saúde mental do trabalhador, né, inclusive agora a NR1, a gente vai ter situações muito positivas para as organizações, né? A gente vai diminuir o absenteísmo, o turnover, afastamento, hora homem perdida, né, afastamento por CDF mesmo. Então, assim, a gente vai ter a empresa mudando um pouquinho, né, a ideia é mudar um pouquinho a visão, né, ter uma visão mais estratégia do autocuidado, consequentemente, né, nós teremos, as organizações, né, terão resultados muito, muito positivos. Com certeza, e elas vão atrair mais pessoas interessadas em trabalhar também naquela organização, porque aquela empresa realmente vive aquilo que se prega, né? E é uma consequência, né, do processo. E quando a gente pensa nesse trabalho voltado para o profissional, né, ele vai se sentir mais acolhido, mais bem no espaço onde ele trabalha ali. E talvez a produção ou a qualidade pode ser que aumente. Vamos pensar que nós, né, somos pessoas com emoções, com problemas, com dificuldades, limitações. E se você olha para isso, dá uma atenção, você vai trabalhar num ambiente onde que você realmente vai produzir. E um ponto bem importante, Michael, é que assim, as empresas, elas muitas vezes têm um foco em resultado, e precisa realmente ter um foco em resultado, né? Mas não significa que eu não preciso olhar para pessoas, porque pessoas são o resultado dessa organização. Então, eu preciso ter esse olhar, porque se eu cuido da saúde mental dessas pessoas, com certeza elas vão me dar mais resultados, né? Elas vão gerar mais resultado para a empresa também. É um trabalhador que fica menos doente, vai Com certeza, né? Principalmente porque a gente pensa no ser humano como biopsicossocial, né? Então, você é um ser que integra todas as suas partes, né? Então, se o seu emocional não tá legal, como que vai estar, né, o seu físico? Ou vice-versa, se o seu físico não tá legal, vai afetar o seu emocional também. É o engajamento, né? É trazer, né, ações que vai realmente reforçar positivamente o engajamento, né? Por mais que estamos falando sobre a NR1, né, do último ano para esse ano, principalmente porque se tornou obrigatório, mas não são ações novas nas empresas, né? Já tinham empresas que estavam já preocupadas com a saúde emocional também do colaborador, né? Nas minhas experiências, trabalhar com startup me trouxe muito essa visão, né? Porque como eles têm as metodologias mais modernas, já havia essa preocupação, já haviam práticas nesse sentido de colaborar com a saúde emocional do colaborador. E vem muito de perfil de organização, né? Então, nós temos perfis de organizações que têm esse cuidado com a saúde mental do trabalhador, mas a gente tem perfil de organizações que eles estão voltados à questão da produtividade, eles estão voltados à questão, né, também de uma população com menos estudo. Então, por exemplo, a gente pega um exemplo da construção civil, né? Então, você pega ali que são profissionais que têm, né, escolaridades menores, né, conhecimentos mais limitados. Automaticamente, esse modelo de organização, eles não têm tanto cuidado com relação à saúde mental do trabalhador, porque eu até entendo essa questão, né, deles terem essa questão da produtividade muito mais reforçadora, né? E quando a NR1 chega, ela vai chegar para atender todas essas ações. E o importante da nosso bate-papo, da nossa conversa, é mostrar que uma empresa da construção civil vai conseguir atender de forma adequada, se ela for bem orientada, né? Porque isso a gente tem que deixar muito, acho que colocar mesmo, né? Se ela estiver bem orientada, se
o processo, né, de avaliação for adequado, criar planos de ações adequados para cada organização, criar modelo que realmente atenda a NR1, mas que também seja reforçador para aquela organização. Lembrando que o PGR, né, dentro do GRO, ele é um documento em movimento, né? E o quanto é importante, né, essa organização, qualquer modelo de organização, pensar que ela vai ter que gestar isso dentro, né, dos anos, né? Porque o PGR, ele é um programa que não tem validade, mas ele tem sim a reavaliação das ações, né? A reavaliação dos riscos. Sim, e nós precisamos olhar para a NR1 como sustentabilidade da empresa, né? Então, eu quero me manter com o meu negócio aí para os próximos 5 anos, 10 anos, enfim, né? Se a gente for falar de startup, ela tem um curto espaço de tempo, muitas vezes, né? Mas existem empresas que estão aí no mercado há muitos anos, mas e aí? Eu quero me manter sustentável para os próximos anos, então eu preciso olhar para essas questões, não tem como não olhar para pessoas se eu quero, né, me manter aí com a capacidade de empregabilidade, né, de poder engajar as pessoas para participar da minha organização, do meu negócio, da minha visão, né? Então, É isso, e pensar que as pessoas, né, o mais difícil, né, a gente que trabalha com pessoas, a gente vê de fora que o mais difícil é lidar com pessoas mesmo. Você entender as dificuldades, você ter um comportamento. E mais depois da pandemia, muitas pessoas perderam a habilidade de se comunicar. Uma coisa tão simples. se Uma habilidade. fecharam, né? Acabaram se fechando muito. E até se a gente for parar para olhar dentro do consultório, né, quantos casos de burnout a gente tem ouvido falar? É porque as pessoas não estão conseguindo nem lidar com elas em nenhum espaço onde elas trabalham e um espaço onde elas vivem. Então, eu acho que a intenção, a ideia da implementação da NR1, ela não vem só porque precisa ser obrigatória, mas também ela vem com uma ajuda para as empresas. Porque, imagine, você promover um espaço, né, onde você vai trabalhar a sua liderança, você vai trabalhar o convívio, a participação, a saúde mental, mesmo falando sobre as coisas básicas, né, que a gente sabe que precisa fazer, às vezes a gente não faz, né, dormir bem, comer bem, separar o seu horário de trabalho, ter um espaço de descanso, né, de relaxamento com a família ou sozinho, ter um hobby, alguma coisa, faz todo sentido. Prática da atividade física, né? Prática da atividade física. Então, é um conjunto. Os limites nas relações também, né? Você conseguir estabelecer aí um limite entre o teu profissional e o teu pessoal, porque muitas vezes não é uma cobrança só da empresa, não é só cobrança da empresa, é uma autocobrança, né? Então, atendendo assim muitos profissionais, a gente vê que as pessoas se cobram para fazer tudo certo, para atender tudo, e às vezes elas mesmo querem trabalhar além do horário, elas querem entregar mais, né? Tá tudo bem, só que desde que você consiga equilibrar os pratinhos ali, né? E o digital facilitou muito isso, né? Para, vamos dizer assim, para o adoecimento, mas para promover mais tempo de trabalho em casa, né? Então, você está em casa, mas você está ali, ó, no telefone, no computador. Ele acabou estendendo. E aí, realmente, faltou puxa vida, né? Como que eu vou separar isso agora? E o importante ressaltar dentro da NR1 é que nós vamos trabalhar com o ambiente, não com o indivíduo, né? A gente está falando muito de indivíduo, né? Mas quando a gente... Cris, mas aí como que nós vamos fazer o processo dentro do ambiente de exposição, né? Só que quando a gente trabalha com ambiente de exposição, a gente trabalha com quem? Com o indivíduo, né? Então, assim, a gente vai criar ações para trabalhar o ambiente, né? De acordo com o que for levantado como risco, e o trabalhar o ambiente é trabalhar o indivíduo também, né? Porque o ambiente ele vai trazer esse reflexo para a organização e automaticamente para o indivíduo fora da organização, né? Então, isso tudo é reflexo, vai ser reflexo, né, a médio e longo prazo, né? Sim. E dentro das reuniões com as empresas, um dos questionamentos normalmente são esses, né? De, Andressa, como que eu sei quando é meu e quando é do colaborador, quando ele está adoecido, quando é algo dele, da vida pessoal dele, e como que a empresa contribui ou deveria contribuir, né? Até onde a empresa pode entrar sobre o indivíduo, né?
onde está essa linha tênue. E, de fato, para mexer no ambiente, tem que mexer com os indivíduos, né? Mas fazer essa separação, né? E acredito que auxiliar também o colaborador a ele identificar o que é dele, o que é de fato do ambiente. Quando a gente pensa em pesquisa, né, o guia do Ministério do Trabalho e Emprego, ele deixa muito claro isso para a gente, né? Quando a gente pensa em pesquisa, a gente vai pesquisar a frequência e intensidade das ações, né? E posteriormente a gravidade que isso tem ocorrido, né? Então, quando a gente fala como que eu vou identificar se é do indivíduo ou se é do ambiente, né? Pela frequência da pesquisa, né? Então, quanto mais pessoas disserem sobre aquele assunto, né? Aquele assunto tem que ser levado muito em consideração. Depois, quando a gente medir a gravidade do risco, também é voltado ao ambiente, né? Um ambiente, imagine um ambiente com 10 trabalhadores. A frequência de estresse deu nível 7, vamos imaginar assim a conta, nível 7. A gravidade também deu nível 7, né? Então 70% daquele público está sendo afetado, né? Então a margem não é do indivíduo, a margem é do ambiente, né? Para ficar mais prático para as empresas entenderem, né? Então o seu ambiente realmente está afetando 70% do teu público, né? Do teu trabalhador, né? E aí sim vai ter que criar ações, né? Sim. Cris, mas assim, meu ambiente deu uma nota 2, deu uma nota 3, isso também é grave? Não, você tem medidas de controle, está dentro da normalidade, né? Porque a gente vai em algum momento ficar estressado, a gente vai em algum momento gerar quadros ansiosos, né? Em algum momento, porque nós somos indivíduos únicos, né? A gente passa por várias situações. Mas a gente tem que ter a percepção, né, da gravidade do ambiente, de exposição do ambiente e posteriormente trabalhar com essa gravidade, né? Então, quando as empresas, né, elas sempre fazem esse questionamento, então a gente dá essa exemplificação, né, que se trata do ambiente, porque mais de 30% daquele público está sendo reforçador negativamente para aquele possível fator de risco, né? Então a gente tem que, né, levar em consideração essas questões. Cris, mas aí meu ambiente, eu fiz uma avaliação, meu ambiente deu dentro da normalidade. O que eu faço? Você vai criar, mesmo assim, ações para reforçar isso, para melhorar, né, continuamente o ambiente de exposição. A gente pensa, como a gente trabalha com situações cognitivas, né, que os fatores de risco psicossociais, eles estão muito ligados no fator cognitivo do indivíduo, é muito diferente da avaliação dos outros fatores de riscos dentro do PGE. Vamos pegar aí o ruído, né? Então, para eu medir, né, o ruído, se ele está dentro ou fora dos padrões legais, eu vou usar o equipamento, né? Eu vou usar o equipamento, vou medir o ruído dentro do ambiente de exposição daquele indivíduo e vou ter tratativa se o ruído der acima ou abaixo dos decibéis dentro da norma, né? Então, assim, se der acima, o que eu preciso fazer como ações? Se der abaixo, eu também tenho que fazer ações para que eu mantenha aquele ambiente muito mais saudável, né? Então, quando a gente fala dos fatores dos riscos psicossociais, é a mesma dinâmica, né? Então, pode ser que não exista, né, fora da normalidade, mas mesmo assim a gente cria ações para que aquele ambiente ele fique dentro do controle. Fique dentro do controle. Isso, e nós precisamos deixar tangíveis, né, esses riscos que muitas vezes eles não são visíveis tão claramente. Por isso, das pesquisas, das investigações que são necessárias, né, para entender. E o ambiente, ele vai, sim, pode ser que as pessoas vão reagir de forma diferente, mas se a maioria está tendo uma reação de acordo com aquele cenário, eu preciso fazer algum processo de transformação, de mudança, preciso gerar isso. Porque vai gerar um impacto, né? Podemos dizer que o diagnóstico de risco psicossocial é um instrumento que avalia. Ele seria, se compararmos com esse exemplo da audiometria, né? Seria o instrumento que mede o PS10. Isso. Na verdade, a audiometria, se o indivíduo tiver exposição acima dos decibéis legais, ele precisa automaticamente a aplicação, aí a gente fala do PCMSO, né? A gente já está falando de um outro documento. Mas, sim. Comparativo. Como medir Os riscos psicossociais, né? Eu acho que... Como medir as emoções, já que
né? Coisas que a gente não é. Então, é que a gente estava falando em relação às pesquisas, né? A gente pode até entrar em relação às pesquisas, né? Então, o guia do Ministério do Trabalho e Emprego, ele deixa isso muito claro, né? Que precisa ser pesquisas validadas, pesquisas que realmente, né, traga um resultado, né, começo, meio e fim para o processo de investigação da frequência e gravidade dos possíveis fatores de risco. Quando a gente entra dentro da questão, né, dos decibéis, do ruído acima ou abaixo, a gente tem um aparelho, né, que vai lá, que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, um profissional qualificado vai fazer essa avaliação, né. Então, quando a gente pensa também nessas ferramentas validadas, a gente precisa ter a preocupação de ser um profissional realmente qualificado para a aplicação destas ferramentas, né? Hoje no mercado a gente tem várias ferramentas validadas, a grande maioria das ferramentas são ferramentas internacionais, né? Porque hoje os países desenvolvidos, né, a gente sabe disso, né, eles estão, né, vários anos, né, pensando em saúde mental na nossa frente, né, então a gente tem que trabalhar com essa realidade mesmo, né. Hoje no Brasil só tem uma ferramenta validada, que é a ProArt, né, que está sendo estudadas e trabalhadas por vários softwares de medicina ocupacional para poder serem implantadas, né, mas assim, entre outras ferramentas, a maioria delas são ferramentas e instrumentos internacionais. Sim. Legal, então quando a gente fala você queria falar? Não. Vale lembrar, né, Cris, que é diferente da pesquisa de clima, do NPS, que, enfim, o NPS são perguntas mais breves, rápidas, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, que precisa ser algo bem aprofundado para ter um resultado mais consolidado. Tem outra finalidade. E o importante também, eu quero reforçar aqui de orientação mesmo para todas as empresas pequenas, médios e grandes portes, cuidar com a ferramenta que você está aplicando, né? Porque, infelizmente, ainda nós temos no mercado, né? Eu vou lá, pego a ferramenta, coloco ela no AIA, daí ela diminui a ferramenta para mim e aplico dentro da organização. Quando você faz essa dinâmica, você desvalidou a ferramenta que você está aplicando. Então, tenha um cuidado, né? Realmente pesquise, né? Questione a empresa que for atender você sobre essa ferramenta. Como que você está usando? Da onde ela veio? Qual que é a finalidade dela? Como que você chega ao resultado? Questione, pergunte, porque isso vai gerar segurança para o seu negócio. Se essa empresa entregar para você, né, lá, os fatores de riscos psicossociais dentro do PGR e você estiver fazendo as medidas de controle e vir uma fiscalização, né, tem que ressaltar isso, é importante para as pessoas saberem, se vir uma fiscalização, ele vai querer entender aonde você chegou, por que você chegou a isso? E ele vai lá pesquisar a sua ferramenta. E se ele, né, desconsiderar ou descobrir, né, esse auditor lá no Ministério do Trabalho e Emprego, descobrir que realmente essa ferramenta não foi usada de forma adequada, automaticamente desvalida todo o teu processo. Então, isso envolve pessoas, isso envolve custo, isso envolve tempo, multas, né? Porque automaticamente vai gerar a punição. Então, assim, tenham cuidado, empresas, tenham cuidado, organizações, para que vocês realmente façam uma aplicação de forma muito segura. Né? É claro que eles não têm esse cuidado, mas assim, questione, pesquise, peça para o seu RH questionar, pesquisar, verificar, né, qual é a ferramenta, de que forma que eles estão usando essas ferramentas, né, meninas? Eu acredito que esse seja o nosso grande reforçador, né, dentro desse processo inicial da pesquisa, né? Ótimo. E muito mais importante também, é super importante a documentação estar super correta, mas além dela as práticas que a empresa já tem feito, né? Então, o que a empresa está fazendo? Quais práticas ela está usando no seu dia a dia? Está sendo sentido pelas pessoas essas mudanças, né? Ou está sendo só um documento que está ali muito bonito, bem elaborado, mas só engavetado, né? Então, a NR1, ela vai muito além disso, né? Só da documentação em si, mas das boas práticas. Eu né? acredito que ela vem para ficar mesmo, como uma implementação de uma cultura mesmo, né?
É que isso já acontece, é muito comum para as empresas os demais riscos, né? Porque eles já estão mais acostumados com esse processo. Quando a gente faz de fator de riscos psicossociais, a gente fala da questão, né, do nível de estresse do indivíduo dentro do ambiente, né? Então a gente fala a questão cognitiva do ambiente, é muito, para nós é muito prático, muito fácil, né? No dia a dia, para a gente está super acostumado. Mas para as organizações isso assustou de primeiro modo, né? Porque eles pensam assim, mas de que modo que isso, né? Por exemplo, um indivíduo não estando bem hoje e eu vou aplicar a pesquisa nesse indivíduo, será que não vai influenciar na pesquisa? Pode sim, pode influenciar. É por isso que a gente está reforçando em relação à pesquisa segura, né? Primeiro é a ferramenta, né? A gente precisa ter uma ferramenta segura. Segundo, o processo de avaliação dessa ferramenta precisa ser um ambiente adequado, né? Então, a gente precisa segurar que esse ambiente esteja adequado, precisa segurar que o indivíduo esteja confortável no momento da aplicação. Então, existem variáveis, né, entre essas outras variáveis que são extremamente importantes para que a gente tenha um resultado seguro, né? Um exemplo, por exemplo, de uma situação negativa. Eu vou aplicar no indivíduo de forma online e vou deixar o QR Code lá no ponto dele. Ele vai chegar, tá em pé, vai escanear e vai fazer pesquisa. É adequado? Vocês acham que é adequado, meninas? Não. A pessoa não está focada naquilo, ela não tirou um tempo para se dedicar ali concentrada, né, consciente. E ainda ela não está orientada, né? Então, assim, teve uma empresa que nós iniciamos uma pesquisa. Primeiro, eles fizeram os DDS, falando de como ia ser, fizeram uma pré-preparação, né, para a aplicação da pesquisa. E sim, é uma pesquisa segura, né? Porque as pessoas sabem o que elas têm, né, o direcionamento, né, de responder dentro do ambiente, que fica muito focado dentro do ambiente de exposição, né? E nós temos que trazer essa segurança para organizações, né? Acho que o nosso dever como psicólogos organizacionais é muito sobre isso, né? É trazer para a empresa que é possível fazer de forma segura, usar uma ferramenta de forma segura e ter resultados seguros, né? E criar planos de ações que vai gerir a realidade da organização, né? Porque não é só criar um plano de ação, né? E deixar ali na gaveta, ou não gerir isso, ou criar ações que sejam padronizadas com outras situações. Não, a gente vai gerir o ambiente, né? Vamos imaginar que aqui nós temos dois setores, o RH e o manutenção. Então, assim, o RH deu o nível de exposição com o nível de estresse elevadíssimo. Eu vou trabalhar manutenção também? Não, vai Não. crítico, né? Não, você vai trabalhar o RH, consequentemente, isso vai refletir para o setor de manutenção, né? Só que o setor de manutenção deu outro fator de risco. Então, eu vou trabalhar o fator de risco que deu na manutenção. É por isso que eu vou trabalhar o ambiente. É a mesma coisa do ruído, né? Então, assim, na parte industrial, que o ruído é muito maior, você trabalha uma dinâmica ali. Quando é um setor administrativo, que não tem exposição ao ruído, você faz uma outra dinâmica, né? Então, assim, esse processo, né, precisa ter muito cuidado, né? Criar ações que realmente vai ser reforçador ali dentro do ambiente. E quando a gente pensa, então, sobre a NR1, a implementação dela é muito mais você olhar com um olhar, vamos dizer assim, as empresas, né? Olhar com um olhar de cuidado, porque não é só apenas um formulário, não é apenas só um plano de ação. Precisa vir com uma investigação, um diagnóstico, uma ferramenta validada, um profissional adequado, né? Porque quando a gente fala assim, puxa vida, será que existe um profissional adequado para isso? Puxa vida, existem vários profissionais para várias ferramentas, assim como a parte ergonômica, a parte de técnica de trabalho, e assim como também para a área nossa, né? Quando a gente fala em nossa área, seria, eu acho que a área de tanto dos planos de ações, que são essas voltadas para as pessoas, para algumas ações de desenvolvimento de habilidades também. Então, assim, para a gente deixar já meio engajado para próximos podcasts, né? Próximos vídeos e com empresas, né? Quero deixar esse convite para que vocês busquem mais informações, né? Nós da Câmara aqui funcionamos com parceria com a CPG e ficamos à disposição aí para tirar algumas dúvidas de vocês e sigam o nosso canal lá, Câmara de Psicologia, para vocês saberem mais informações e também acesso a esses profissionais incríveis aqui.
Meninas, vocês querem deixar um recado para as empresas, para os profissionais que estão procurando saber mais sobre isso? Vale a pena ressaltar, Michael, a questão, né, do protocolo mesmo, né, que tem que ter começo, meio e fim dentro da pesquisa. Pensar em criar planos de controle adequado, né, se necessário criar planos emergenciais, porque isso está dentro da estrutura da NR1 e vai muito além disso, né? Então, assim, a gente sabe que nós sabemos que qualquer profissional pode fazer o primeiro passo dentro da NR1, que é a pesquisa, que é a tratar ali a gravidade, criar o risco, mas gerenciar os possíveis fatores de risco, criar planos de ação e planos de controle, né? O profissional mais indicado é um especialista na área organizacional, né? Um psicólogo especialista na área organizacional, porque ele vai gerir e vai trazer resultados para a organização, médio e longo prazo, muito mais efetivos do que outros profissionais, né? Então, assim, pensar, né, nessas questões com muito cuidado, né? Para que você vai gerir isso, tanto em questão de custo, porque a gente pensa tudo em custo, né? Então, a gente vai gerir a questão do custo, mas a gente vai gerir o resultado, né? A médio e longo prazo. Se a gente for pensar a hora homem perdida, né? Isso pode ser para um próximo momento, a gente vai gerir essa hora homem perdida. Então, se eu fizer esse cálculo, a organização consegue verificar que o custo de um profissional, de um psicólogo dentro da organização, gerindo isso, é muito baixo. Sim. E é importante também os empresários estarem cientes que não é um trabalho pontual, não é algo que vai ser feito só num determinado momento, né? Como a Cris comentou, é contínuo. Então, essas ações precisam ser consolidadas, precisam ser feitas com uma frequência, né? Para manutenção da NR1. Perfeito. Eu queria agradecer esse espaço aqui, né? Que bom que a gente pode ter um espaço para falar sobre isso, já que é algo novo, entre muitas aspas, mas se fala muito, muito mais sobre isso nesse momento, e que a gente possa cada vez mais esclarecer as dúvidas, né? Percebo que as empresas estão muito desesperadas, né? O que eu faço? Como que eu vou medir risco psicossocial? O que é isso? E para um psicólogo, tá dentro do consultório todos os dias, né? São as queixas dos nossos pacientes. Então, para nós é algo que faz parte da nossa rotina. E o único recado que eu deixo também é esse, que a Cris mencionou, para que as empresas se atentem a isso, a buscar um profissional adequado, né? Entendendo que o diagnóstico realmente qualquer profissional pode fazer. O Ministério do Trabalho, ele não indica que tem que ser um psicólogo, mas quando eu tenho uma doença cardíaca, normalmente eu procuro um cardiologista, né? Eu não busco um clínico geral, por exemplo. E gerir os riscos psicossociais, o profissional mais adequado é o psicólogo, né? Porque ele está nessa vivência todos os dias e dentro do consultório. Então, é o recado que eu deixo hoje aí para os empresários. Legal. Quero deixar um recado final também, que é, puxa vida, você pensando que, né, a parte de fiscalização vem para o ano que vem, mais ou menos no mês de maio, né? Exatamente. Então, não esperem chegar perto do prazo. Por quê? Porque vocês já viram que leva aí um tempo, né, para fazer investigação, diagnóstico, para desenvolver planos de ações. Então, se leva um tempo, se você esperar até o mês de maio, pode ser que vocês fiquem com um prazo muito curto. E aí acabam tendo o perigo de correr multas e outros tipos de punições. Tá bom? Somos a Câmara de Psicologia. Deixo para vocês um grande abraço a todos e ficamos abertos aí para nos procurar para tirar dúvidas aí, tá bom? Fiquem ligados que pro ano que vem aí a gente tem mais eventos para falar sobre a NR1, tanto para profissionais como para empresários também. Grande abraço. Obrigado, meninos. Vocês são incríveis. Um abraço. Obrigada. Obrigada.